E o assunto continua sendo saúde, né? A gente está falando de saúde física e mental. Nós estamos na Semana Mundial da Alergia, um tema muito mais que propício para essa época, já que em quase todas as casas e empresas tem alguém por aí espirrando, fungando, tossindo e, infelizmente, com outras complicações. A médica alergista a doutora Andressa Zanandrea é a nossa convidada, já está comigo aqui no estúdio. Doutora Andressa, muito obrigada, é sempre um prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. A Semana da Alergia tem um tema esse ano que são as mudanças climáticas, né? Muito importante falar sobre isso, né? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. É isso mesmo. Então, a Semana Mundial de Alergia esse ano trouxe esse tema da poluição, das mudanças climáticas, que é o que vem acontecendo, a gente vem acompanhando, vem se acelerando cada vez mais. E isso, como consequência, tem todos os problemas respiratórios, as complicações respiratórias que estão ocasionando. Quando a gente fala em mudanças climáticas, né? Tem dois extremos. A gente pensa assim, a mudança de clima, que é isso que a gente vem acontecendo agora, que é o nosso efeito mais rápido, mas tem uma coisa muito grande acontecendo em nível mundial, que realmente são as mudanças climáticas em consequência do que a gente vem fazendo com o nosso planeta, né? E isso está sendo discutido também? Isso mesmo. Então, o aumento populacional a gente vê que é exorbitante e, consequentemente, vem toda a questão de poluição, efeito estufa, os gases que são eliminados, petróleo, queimas, desmatamento também. Isso tudo traz esse calor. A gente vê, por exemplo, esse ano diz que o inverno não vai ser um inverno tão frio, né, tão rigoroso, e a gente vê que as estações do ano, assim, elas têm toda essa troca de temperatura que a gente vem acompanhando praticamente desde fevereiro. E aí, isso, só a mudança, a troca de temperatura, essa oscilação de manhã para de tarde para de noite, já é o suficiente para desencadear uma crise, tanto de asma quanto de rinite. Aí junta isso, poluição, fumaça, calor, piora mais ainda. E como que os especialistas estão discutindo isso, né? Que é para prevenir, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Porque a questão do meio ambiente é uma outra parte que acho que a gente vem caminhando também, mas na questão da saúde, dos alérgicos em si, o que fazer? Então, o que a gente precisa fazer é tentar amenizar o contato com essas substâncias que são alergênicas e que são tóxicas, que são irritativas para o nosso pulmão e para a nossa via aérea superior também. Então, a lavagem nasal, que a gente frisa tanto, né? Então, a lavagem nasal, ela não serve só para tirar vírus, para tirar bactéria ou para tirar todo aquele muco. A lavagem nasal, ela serve também para tirar toda a poluição, todos os gases, as coisas que a gente inala e que o nosso nariz tenta filtrar. A lavagem nasal, ela serve para limpar o nariz e, consequentemente, não deixar a gente inalar e essa fumaça, esses agrotóxicos chegarem até o nosso pulmão e fazer uma irritação pulmonar também. A lavagem nasal é aquela que a gente já mostrou aqui no Ver Mais, né? Que com uma seringuinha ou uma bombinha que hoje tem, com soro fisiológico, é isso? Soro fisiológico normal, pode ser com a seringa, pode ser com spray, pode ser com a garrafinha, mas é necessário fazer diariamente. Todo mundo ou só quem tem alergia? O ideal é que todo mundo faça, porque se a gente for ver, no dia a dia a gente trabalha, a gente anda na rua, dependendo do setor de trabalho, a gente entra em contato com fumaça e tudo mais, e a lavagem nasal, para todos, ela vai servir para limpar a cavidade, a via aérea superior. A gente falou de fumaça, de poluição, quais são os outros vilões, né, dos alérgicos e da nossa saúde? Hoje em dia, a alteração climática, ela gera uma consequência também em toda a nossa camada de ozônio, também do nosso planeta, né? Tem alteração nos pólens, provavelmente, inclusive, esse ano vai ter uma taxa maior de pólen circulante, porque quando o inverno é mais ameno, o calor ele faz com que a taxa de polinização seja mais alta, então a gente vai sofrer um pouquinho mais na primavera aqui na nossa região, e isso é uma das consequências também. Então, o aumento do calor, do efeito estufa, faz com que tenha mais pólens e o pólen causa bastante alergia. E a gente vê muita gente reclamando, né? Que começa bastante. a espirrar e fala do pólen. Quando vim morar para Chapecó, eu não conhecia isso, assim, e comecei a me assustar. Gente, mas pólen da onde, né? E aí a gente sabe que é do azevém, de várias plantas daqui, né? A nossa região, por si só, tem muita plantação para trato do gado, milho, soja, o azevém, que tem muito pólen, que é um pólen bem alergênico. Então, nessa época do ano já começa tanto o plantio e daqui uns meses já começa a colheita. Aí
Pois é, e aí dá para prevenir já? O que fazer para evitar essas crises daqui a pouco lá na primavera? Isso, é agora que a gente precisa agir para estabilizar o nosso corpo, estabilizar a rinite, estabilizar a asma, então fazer um tratamento preventivo. É agora que a gente inicia o tratamento para chegar na primavera e aí esse paciente estar bem estabilizado e não ter tantas crises. Porque o que acontece geralmente? O paciente só procura o médico quando está numa crise já. E a gente precisa prevenir. Quando a gente começa o tratamento antes da primavera, o paciente já chega estabilizado na primavera e consegue enfrentar bem sem ter as complicações. E como é que funciona esse tratamento, doutora? A gente pode começar com um spray nasal específico para tratamento da rinite, um corticoide nasal, né, específico, que não tem absorção sistêmica. Não adianta ficar tomando antialérgico ou tomando corticoide, isso não vai prevenir crises, então são tratamentos específicos para prevenção. O antialérgico que se toma, o corticoide que se toma ou a injeção de corticoide não previne outras crises, apenas trata naquele momento. Em casos de asma, a gente pode usar algumas bombinhas, né, que são os corticoides inalatórios, mas que são tratamentos preventivos a longo prazo. Qual que é a relação da alergia com a asma? A asma, uma das causas de asma é alérgica. Existem várias causas de asma, né? Inclusive o tabagismo, por exemplo, a exposição à fumaça, mas um dos motivos de asma é a asma alérgica. E aí, quando tem um padrão alérgico envolvido, a gente precisa direcionar os cuidados para os fatores alérgicos para conseguir controlar essa asma melhor. Uhum. E os exames para identificar alergia, eles estão evoluindo? Como é que eles têm funcionado? Que exames são esses? Então, a gente faz os exames, pode ser feito os exames de pele, né? O prick test, onde a gente identifica alergia a ácaros, a pólens, a pelo de animais, ao mofo, que essa época do ano acaba aumentando também. Pode ser por alergias alimentares também, outras. Mas então, tem o prick test, que é o cutâneo, tem o exame de sangue também, que pode ser feito para identificar esses mesmos alérgenos. No caso de asma, tem as espirometrias para avaliar a função pulmonar também, mas sempre é importante identificar a causa e direcionar o cuidado para a causa. E o tratamento de emergência, daí nós falamos da prevenção, ele também tem evoluído, porque quando fala de corticoide assusta um pouco, os antialérgicos também não é legal ficar tomando direto, né? Como que tem funcionado esses tratamentos? Então, tem evoluído bastante e inclusive é isso que essa semana da alergia a gente preconiza, identificar a causa, amenizar o contato. E os medicamentos de crise, existem antialérgicos que são mais atuais, que não causam sono, que não engordam, que não dão os efeitos colaterais a longo prazo. O corticoide, em últimos casos, é usado, não é mais usado para uma crise leve ou moderada, é só em crises mais graves, porque tem todos os efeitos adversos a longo prazo. Hipertensão, diabetes, osteoporose, vários efeitos adversos. E quais são as consequências da alergia não tratada? Aí vem as complicações, que é o que mais a gente está atendendo agora nessa época do ano em vista das trocas de temperatura. Então, a sinusite, por acúmulo de secreção, uma rinite que não está bem controlada, ela fica acumulando secreção nos seios da face e acaba evoluindo com uma sinusite. Pode evoluir para uma otite também, uma infecção no ouvido, porque essa secreção do nariz ela acaba vindo para a tuba auditiva e acaba fazendo uma otite também. Pode evoluir com uma pneumonia também. Então, são infecções, complicações que acontecem por uma alergia que não está bem estabilizada. E a gente está cheio de gripe, influenza, vários vírus circulando por aí. Quem tem alergia está mais propício? Tá mais propício porque justamente essa secreção que fica acumulada em via aérea, tanto superior quanto inferior, eu falo que é um prato cheio para vírus e bactérias se instalarem, né? E aí acaba facilitando mais as infecções. Doutora Andressa, essa programação da semana é acessível a médicos? A população também pode participar? Como é que funciona? Isso, então a ASBAI, ela tem programado algumas caminhadas, algumas palestras, algumas aulas online, inclusive. A ASBAI Santa Catarina, ela já está fazendo alguns posts, algumas coisas no Instagram e tem algumas lives também que serão feitas pela ASBAI do Brasil mesmo, né? Então, tem várias aulas, e coisas assim, materiais rápidos para se ler, porque eu acho que a mudança acontece a partir de cada um de nós, né? Então não dá para esperar o outro mudar. A gente tem que mudar no nosso dia a dia. O que a gente pode fazer para amenizar essa poluição, para amenizar esse efeito estufa, desde o lixo, desde os cuidados nossos em casa. É questão de poluição, é cuidado que vem de educação, né? Desde as crianças. Para as pessoas identificarem, então, a ASBAI é a Associação Brasileira de Alergia? De Alergia e Imunologia. E aí tem um Instagram ali. Tem o Instagram tanto do Brasil,
que é a Asbai Alergia, quanto da Asbai Santa Catarina, que é a Asbai SC, e tem todos os posts, as orientações e várias dicas legais ali no nosso Instagram. Vale a pena dar uma olhadinha então. Doutora Andressa, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Até uma próxima, então. Excelente semana. Pra ti também. Até.